1960, dois gigantes do futebol mundial entravam em campo em um confronto bastante peculiar e muito diferente. Um time europeu e um time sul-americano se enfrentavam, Peñarol e Real Madrid. Esse torneio se tratava da primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA, que servia para saber qual que era a maior potência futebolesca do mundo depois de ganhar os seus respectivos campeonatos continentais, que nesse caso eu tô falando da Libertadores e da Champions League. É lógico que existem outros campeonatos continentais, só que esses dois sempre foram os principais dentro do futebol. Os dois times no mais alto nível do futebol se desafiavam. O campeão da Libertadores, América do Sul, enfrentava o campeão da Champions League, campeão europeu. E aí, a gente iria saber quem que é o maior time do mundo. Você tá na Manual do Esporte e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Mundial de Clubes da FIFA. Principalmente o porquê os times sul-americanos sumiram desse cenário mundial, se é que algum dia eles foram protagonistas. Aqui dentro do canal a gente já falou um pouco do porquê que o Brasil, a seleção brasileira, não ganha mais a Copa do Mundo. E no vídeo de hoje a gente vai falar o porquê que os clubes brasileiros simultaneamente também perderam esse espaço dentro do Mundial de Clubes da FIFA e qual é o caminho para retornar à glória dentro desse torneio. Eu peço que você se inscreva-se no canal, deixe o seu gostei e também deixe a sua opinião aqui no final do vídeo, que certamente a gente vai ler e vai ser muito importante pra gente. Bom, em 1962, 2 anos depois do Mundial de Clubes do Peñarol e do Real Madrid, o primeiro time brasileiro chegava na competição. Eu tô falando do Santos do Pelé. Vamos falar da genialidade do Rei Pelé, que marcou 2 gols nesse Mundial de Clubes. O time do Santos era um ponto completamente fora da curva. Era um time forte, que jogava diferente. E lembrando, o time que o Santos jogou, que foi contra o Benfica, esse time ganhou do Real Madrid. E era um gigante europeu na época. Hoje em dia o Porto não é lá essas coisas, mas nessa época o Porto era um baita de um time de futebol. O Benfica, ele tinha o Eusébio, que 2 anos depois foi considerado o melhor jogador do mundo, ganhando a bola de ouro na época. Naquele momento que jogava contra o Santos, ele era o segundo melhor jogador do mundo, segundo a bola de ouro. O Pelé, ele não ganhava a bola de ouro porque ele não jogava no futebol europeu. Jogadores brasileiros não ganhavam bola de ouro. No ano seguinte, o Santos ele repete esse mesmo feito, atropelando o Milan e com 2 gols do Rei Pelé de novo. E olha, mesmo o Pelé tendo sido campeão mundial 2 vezes seguida, a mídia europeia insistia em não exaltar o rei. Na realidade, a mídia europeia até mesmo evitava de falar do Pelé. Por que será, né? Será que era alguma coisa relacionado à sua aparência e nacionalidade? Vamos se lembrar que em 1962 o mundo era muito diferente do que é agora. E se agora você vê aquelas declarações, né, que você sabe quais são, imagina na época do Rei Pelé com esse fenótipo que ele tinha. Você não imagina o que ele sofreu. Mas enfim, o rei simplesmente já era rei e tinha passado o caminhão em cima de 2 gigantes times europeus. Depois disso, o Mundial ele simplesmente virou história. Os europeus eles levavam o Mundial de Clubes a sério. É lógico, não igual eles levavam a Champions League, mas o Mundial de Clubes era muito mesmo levado a sério pelos times europeus também. No ano de 1981, o Flamengo do Zico entrava em campo contra o time do Liverpool. No caso, naquela ocasião, o time do Liverpool contava com Karl-Heinz, simplesmente o melhor jogador do mundo na época. O Liverpool também tinha ganhado do Real Madrid na Champions League e tinha se classificado para o Mundial de Clubes. O humilde time do Flamengo do Zico simplesmente atropelou o time do Liverpool sem chance de resposta. E o jogador, que naquele momento era a bola de ouro, ele simplesmente amargurou a derrota para o poderoso Flamengo. O furacão sul-americano tinha acabado de passar em cima do time do Liverpool. Posteriormente, 2 anos depois, mais um time brasileiro ganhou o Mundial. No caso, o Grêmio tinha ganhado do Hamburgo, que pela primeira vez tinha ganhado a Champions League. Embora os europeus eles levavam a sério
o campeonato do Mundial de Clube, era eminente a dificuldade de ganhar dos times sul-americanos. Muitas das vezes, mesmo com o time principal dando o máximo, os times europeus ainda assim era derrotado pelos times brasileiros dentro do Mundial. E logicamente, isso sempre foi incomodando os europeus que não estavam conseguindo ganhar dos times sul-americanos, embora isso não foi verbalizado. Mas, quando a gente pega alguns dados, a gente percebe algumas coisas. Teve época que os europeus ficaram 7 anos seguidos sem ganhar o Mundial de Clubes, perdendo pro Boca Juniors, pro Olímpia, pro Nacional, pro Flamengo, pro Peñarol, pro Grêmio e pro Independiente. Ou seja, os times sul-americanos, eles já foram protagonistas dentro do Mundial de Clubes da FIFA. Aquela história que os times europeus sempre fez a gente de boneca é mentira. É lógico, os times europeus, eles sempre foram times muito competitivos e muito assíduos, que dava trabalho. Só que era confronto muito mais equilibrado quando o time sul-americano não passava um carreirão em cima do time europeu. Nos primeiros 25 anos de Mundial, os times sul-americanos paparam 16 títulos mundiais contra 9 títulos europeus. Simplesmente um massacre sul-americano. E lógico, sempre os times europeus competitivos, mas no final o time sul-americano levava melhor. Se a gente fala dos primeiros 45 anos, os times sul-americanos tinham 24 títulos contra 21 títulos dos europeus. Por mais que essa distância fosse menor agora do que os primeiros 25 anos, ainda assim o time sul-americano ainda tinha sua hegemonia no campeonato mundial. E aqui eu não coloquei e não contei com o Mundial do Corinthians dos anos 2000, porque o time do Boca Juniors venceu o Real Madrid. Não seria junto eu contabilizar esse título do Corinthians nos anos 2000, porque isso seria injusto, porque o Corinthians jogou contra o Vasco e não contra um time europeu. Tudo bem que a FIFA reconheceu esse Mundial do Corinthians e não é nesse mérito que eu quero entrar. É que para essa comparação não faz sentido eu colocar o time do Corinthians. Enquanto isso, na década de 90, mais especificamente em 1992, mais um time brasileiro iria fazer um time da Champions League voltar triste para casa. Reclamar em campo não adiantou, muito menos provocar, até porque naquele momento o time que estava era um time mais forte e influente que o Real Madrid, que o Barcelona e que o Milan. Cara, o que eu tô querendo dizer com isso não é que esses times eram fracos, mas o São Paulo tinha praticamente uma seleção. Inclusive, o time do São Paulo inspirou até mesmo a criação de um anime. Aquele anime de futebol que a galera costuma assistir, ele é inspirado no time do São Paulo e toda a revolução sul-americana que o São Paulo fez no futebol. O São Paulo derrubou times europeus muito forte em uma participação muito expressiva. Aliás, o São Paulo conseguiu olhar até mesmo o Real Madrid nessa época em amistoso. O que é mais curioso, e por fim, a gente fechou com o Corinthians vencendo o Chelsea no Mundial de Clubes da FIFA. Se a gente for pegar o retrospecto do ano de 2005 a 2025, essa lógica ela muda. São 2 mundiais dos times sul-americanos, sendo que os 2 são times brasileiros, e simplesmente 16 títulos europeus. Dos times europeus aqui que eu tô falando que ganharam o Mundial, eles simplesmente dão lavada nos times sul-americanos. Aconteceu até mesmo goleadas nesse meio tempo. Então aqui mais uma opinião pessoal, acredito eu que os europeus eles largaram um pouco de mão o Mundial de Clubes, até porque virou uma competição dominical, na onde a gente já sabe quem vai ganhar. Os europeus jogando 50% conseguem ganhar dos times sul-americanos, o que se transformou num problema, porque desvalorizou o torneio e simplesmente virou uma coisa na onde uma luta, na onde só um luta e o outro tenta manter o jogo apenas um pouco mais controlado. Consequentemente, galera, muito diferente daquele São Paulo de 92, 93, aquele Corinthians de 2012, ou então aquele time que ganhou do Barcelona, do Ronaldinho Gaúcho, nesse momento você não tem mais times desse jeito. E, consequentemente, o campeonato ele fica sim desvalorizado. Mas a explicação do porquê que isso está acontecendo com o futebol sul-americano, o porquê que essa extinção em massa está acontecendo no Mundial de Clubes, não está dentro do campo necessariamente, está dentro da academia. Sim, a academia que eu estou falando não é academia física, e sim academia de estudos. Eu estou falando do avanço do estudo como um todo.
Estudos fisioterapêuticos vêm avançando ao redor do mundo inteiro, fazendo mais preventivos de lesões e pós-operatório mais rápido para os jogadores conseguirem voltar a campo. Também vamos falar do estudo físico, que é, no caso, treinar o condicionamento físico para cada jogador e entender as particularidades de cada jogador. O treinamento de condicionamento físico está cada vez mais avançado e o futebol brasileiro não está acompanhando isso. Sem contar a parte tática e a parte técnica. Cada vez mais metodologias são desenvolvidas para o futebol ele ter uma melhor performance. E a seleção brasileira e os clubes brasileiros não estão acompanhando isso. Sem contar na parte de organização e gestão esportiva, que são fundamentais. Até porque, galera, o esporte ele é uma ciência e tem que ser tratado como tal. Observa só hoje quantos times brasileiros endividados a gente tem aí na praça, né? Um exemplo que eu citei aqui é o poderoso São Paulo, simplesmente o maior campeão mundial que tem dentro do Brasil, hoje em dia tem uma dívida gigantesca, uma das maiores dívidas que o futebol já viu. E o pior, continua contratando jogadores caros em meio a uma crise sem precedente. Sem contar que a gente também tem a parte de formação de técnicos. Cada vez menos técnicos brasileiros têm espaço dentro do futebol brasileiro ou dentro do futebol sul-americano. Ou seja, isso mostra uma falha na formação de técnicos ou quem sabe até mesmo no interesse pelo estudo. Ser técnico de futebol não é mais só ficar gritando na beira do campo e montar um time legal. É necessário um estudo acadêmico. O futebol não é mais igual antes, que é só simplesmente sair driblando. Logicamente não é lá essas coisas, mas já é mais organizado que a maioria dos times aqui. Mas aqui eu vou colocar um contexto e uma luz no fim do túnel. Agora o modelo do Mundial mudou. O Mundial vai acontecer a cada 4 anos no modelo de Copa do Mundo. Isso significa que os times sul-americanos, se quiserem fazer um bom Mundial, sem dar vexame, vai ter que procurar segurar seus times por mais tempo. Talvez isso incentive os times a manterem seus jogadores e a terem centros médicos melhores e condições de treinamento muito melhor do que hoje em dia os times brasileiros e os times sul-americanos têm. Porque senão vai ser massacre atrás de massacre. Já acreditam que quem ganhou o Mundial ganhou e quem não ganhou não ganhará mais, porque agora o formato mudou e tudo isso vai ficar mais difícil. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e também a sua opinião aí nos comentários. Teve alguma coisa que eu esqueci de falar? Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Ou será que você não concorda com isso que eu falei aqui no vídeo? Coloca aqui nos comentários que a sua opinião certamente vai ser bem-vinda. Valeu, até o próximo vídeo.